As eleições 2024 aqui no Jornal da Band, Olho no Voto, Olho na Band, com oferecimento de Facop, pós-graduação em odontologia, triagem de pacientes de segunda a sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. Band FM encerra hoje esta última rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba antes do primeiro turno das eleições. Nós já recebemos Danilo Balas, Rodrigo Manga, também Paulinho do Transporte. Hoje, o entrevistado da vez é Caleb Henrique, ele que é do PCO. Candidato, assim como foi em todas as outras entrevistas, eu vou explicar como é que funciona a entrevista. Ela será de um bloco de 30 minutos, não há parada de cronômetro. Durante todo o tempo, o senhor falando, nós fazendo as perguntas, o cronômetro está correndo. A gente lembra que esse espaço é um espaço para entrevista. Portanto, a gente solicita que o senhor nos permita entrevistá-lo, fazermos perguntas para o senhor poder responder. E ao término, então, desses 30 minutos, um sinal vai soar e o seu microfone ele é cortado automaticamente. Para a gente começar, agora sim, boa noite, bem-vindo. E a pergunta que nós fizemos já para todos os candidatos que passaram por aqui. Por que o senhor quer ser prefeito em Sorocaba e por que o eleitor deve votar em Caleb Henrique? Primeiramente, boa noite a todos, né? O PCO, ele procura lançar a candidatura, né, aproveitando, né, que todo o público está voltado à política. Né? É um espaço democrático em que a gente consegue colocar as nossas propostas. Né? O partido sofre uma censura, uma repressão pela imprensa. Né? O pessoal normalmente não deixa o PCO chegar na televisão e nós procuramos aproveitar o espaço que as eleições permitem para a gente colocar aqui as pautas que acreditamos ser essenciais para a classe trabalhadora. Muito bem, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Band, Obrigado. Caleb. A gente gostaria de saber de você o senhor tem, acho que, andado aí por Sorocaba, né? Tem feito a sua campanha. E como é que tem sido essa conversa, esse bate-papo com a população? Né? Quais são as propostas, né, que você tem ouvido, que a população tem requerido, enfim. E nessa reta final aí, tem alguma estratégia para mudar a sua estratégia na campanha? Bom, o PCO, desde que iniciou as eleições, nós temos nos preocupado com a campanha para denunciar, né, o que está acontecendo com o partido. Já se passaram aí mais de 25 dias desde o início das eleições. O período eleitoral é curtíssimo, né? São 45 dias, e o partido até o momento não recebeu o fundo eleitoral. Né? O TSE primeiramente alegou que a prestação de contas estaria irregular. A gente brigou bastante, né? Procurou fazer uma campanha de rua, um panfleto Querem Calar o PCO, em que ao mesmo tempo que a gente apresenta as nossas propostas, né, onde a principal é a denúncia da dívida pública, que rouba, né, um vampirismo da população, 50% do orçamento federal através de juros e amortização da dívida pública. Nós temos feito a campanha, de que o partido não recebeu um centavo, né, a gente está procurando fazer uma campanha de uma forma militante, né, pedindo a solidariedade dos companheiros, das pessoas que gostam do partido, chamando a atenção da população de quão antidemocrático é esse período, né, das eleições. O senhor fala em democracia lá no início da sua fala, quando a pergunta foi por que o senhor quer ser partido. O senhor fala agora em antidemocracia. E uma pergunta que ficou... Eu tenho acompanhado algumas entrevistas do senhor, tenho acompanhado também alguns debates que aconteceram, que acabaram acontecendo. Acompanhei ontem o debate de um portal de notícias aqui da cidade, o Portal Porquê. E o senhor fala bastante nessa questão de democracia e antidemocracia. O senhor acredita em democracia? Acredita realmente na democracia? Não. Lembrando que esse espaço que está sendo cedido para o senhor é um espaço democrático. Vale destacar também que, como o partido, o PCO, ele não tem uma representatividade no Senado, no Congresso Nacional, os veículos de comunicação não teriam uma certa obrigação de trazer os candidatos do PCO. Nós abrimos o espaço porque nós acreditamos, sim, que o espaço tem que ser democrático. E todos os candidatos a prefeito de Sorocaba, Votorantim, vão ter espaço para falar aqui na Band FM. Mas a pergunta que fica para o senhor é essa. O senhor acredita na democracia? Bom, eu agradeço pelo espaço, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui denunciando, né, e colocando o nosso programa. Mas em relação à pergunta, nós não acreditamos que o que existe é uma democracia plena, né, da forma como as pessoas divulgam. A prova cabal disso é a própria eleição.
Primeiramente, você tem partidos que recebem fundos eleitorais exorbitantes, né? O PL, por exemplo, recebeu 890 milhões e outros partidos recebem 3 milhões, que é o valor mínimo, né? Além disso, eu agradeço a imprensa, né, tá permitindo eu falar aqui, mas eu tive uma experiência com outra emissora grande em que eles permitiram ali o direito à sabatina de todos os candidatos, com exceção do PCO, né? E essa questão da representatividade no Congresso, em si, é uma coisa antidemocrática, né? A avaliação do partido, né, de forma geral, é que o que existe hoje é a ditadura da classe dominante sobre a classe operária. E ela pode assumir diversas faces, a face democrática e a face fascista. Mas não seria uma questão de qualificar os candidatos, de qualificar as propostas, para daí sim conseguir angariar votos para estar no poder? Bom, a gente pode pegar como exemplo as eleições em São Paulo, né? Se a gente for ver o último escândalo aí da cadeirada, dá para ver que o pessoal não é tão qualificado assim, né? Voltando aqui, quais são as principais demandas que você identificou quando em conversas pelas ruas de Sorocaba com eleitores nessas últimas semanas? Uma coisa que nós temos visto nas ruas é que existe uma completa descrença no regime eleitoral. A gente vê em várias pesquisas, né, inclusive em Sorocaba e em outros municípios, que a população não acredita mais, né, em candidato A ou B. Porque passa a eleição e os candidatos propõem uma série de coisas, né, colocam aqueles números e falam, olha, vou construir não sei quantas creches, hospitais, vou melhorar a infraestrutura. Passa um tempo e nada muda, né? As cidades elas continuam completamente abandonadas aí pelo Estado. A gente vê que a infraestrutura é péssima, a gente tem ruas esburacadas, né? A gente está no estado de São Paulo, o estado mais rico da América Latina, não do Brasil. E a gente vê que em muitos locais, assim, a cidade parece a faixa de Gaza, completamente abandonada, né? A população está insatisfeita, ela quer mudanças reais, e por isso que o PCO, ao contrário dos outros candidatos, dos outros partidos, procura colocar ali, né, o que realmente importa. Né? Eu citei no início da entrevista, a gente está denunciando a questão da dívida pública porque é muito grave, né? O orçamento de 2023, por exemplo, foi de 4 trilhões de reais. 1 trilhão e 900 bilhões ele foi utilizado exclusivamente para pagar juros e amortização da dívida pública para banqueiros, meia dúzia de pessoas, né? Enquanto isso, você tem ali 3% para educação, 2% para saúde, cultura, um orçamento inexistente, né? A situação é insustentável e nós acreditamos que devemos colocar a verdade para a população. Não vai ser uma gestão, nem a minha, nem a dos outros candidatos, que vai mudar significativamente a vida das pessoas. Bom, sua campanha ela tem falado bastante sobre o fim, né? Na verdade, o seu plano de governo fala um pouco sobre isso, né? O fim da polícia, da GCM, das forças de segurança. Agora, como é que o senhor pretende, né, concretizar essa proposta se for eleito? Isso não traria ali uma certa insegurança, né? Uma insegurança grande até, porque o senhor é a favor de uma população armada, né? Mas sem as forças de segurança, como então garantir que haja a justiça, que as medidas ali ao ser adotadas para reduzir aí a criminalidade? Bom, eu agradeço pela pergunta porque eu tenho a oportunidade aqui de explicar com um pouquinho mais de profundidade esse programa do partido. Nós vemos que todos os anos os prefeitos, o governador, ele reforça o policiamento. Com o Tarcísio no estado de São Paulo, a polícia se tornou ainda mais intensa, mais violenta e a criminalidade não diminuiu em nada. A proposta do partido, primeiramente, é uma análise de conjuntura de classe. A gente acredita que a polícia é uma instituição de repressão do Estado. Todo mundo, né, a população sabe que nada do Estado faz bem para ela, né? Impostos altíssimos, a burocracia insuportável. Por que a gente deve acreditar que a polícia vai ser algo eficaz? Né? O que nós propomos aqui é transferir a segurança pública para a mão dos trabalhadores. E não é um modelo que a gente tirou da nossa cabeça. É algo que já foi testado na Venezuela, por exemplo, na China, em Cuba, né? Cuba o pessoal pode falar o que quiser, a segurança pública lá funciona. Você não tem dados altíssimos de violência, mesmo sendo um país pobre, muito pobre, né? Como funciona?
né, as milícias populares não tem nada a ver com as milícias do Rio de Janeiro, né? Eu vi que nos comentários das redes sociais eu vi que tem uma certa confusão em relação a isso. É simplesmente você organizar através de conselhos populares nos bairros, né, eleito pela população local, pessoas responsáveis pela segurança. O fator do armamento é importante. Como que seria isso na prática, no sentido de processo, né? Hoje a polícia, a GCM, enfim, as forças de segurança, elas passam por um processo, né? Por uma peneira ali para selecionar os melhores candidatos, né, aos cargos. Como é que seria esse processo no seu plano de governo? Bom, apesar do processo, a gente vê que até a própria direita critica que a negligência é enorme na polícia, porque a incompetência é regra, é a norma. A gente vê que não é tão eficaz assim, né? A melhor forma de decidir quem vai proteger a população é a eleição de um responsável ali para gerir, né, num bairro, na cidade, quem vai cuidar da segurança pública. Eu acho que isso tem que ser testado, né, tentativa e erro. A gente não teve a experiência de fazer isso no Brasil, mas eu acho que com certeza é mais eficaz do que a forma como é hoje, né? Agora, me permita, o senhor quando fala, e a gente volta na questão da democracia, porque a eleição, se é por uma forma de eleição, a gente volta na questão da democracia. Agora, isso foi testado em países como a China, o senhor cita a Venezuela, em Cuba, mas são países que existe uma repressão, que existe uma ditadura, existe uma situação que é um pouco mais complicada. E aí eu queria tentar entender um pouquinho melhor, e esse espaço é para isso exatamente, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa situação. Porque funciona? Como? Porque existem lá também as formas de repressão. E a gente tem visto isso nessa última eleição venezuelana. Mas a pergunta é para o senhor. Obrigado. Bom, nós acreditamos que tudo é uma ditadura. Bom, nós temos visto aqui a crise da Palestina. Aconteceu a operação do 7 de outubro, né, a operação Dilúvio de Al-Aqsa, do Hamas, né, e desde então o que existe é um genocídio, né, já são 50 mil civis mortos e tudo mais. Na Europa, nos Estados Unidos, que são países aí que são vistos como panteões da democracia, o que existe ali é uma ditadura brutal. A gente vê, por exemplo, o governo do Macron, né, que reprimiu brutalmente as manifestações em defesa da Palestina, manifestações pacíficas, né? O sistema eleitoral é bipartidário na maioria desses países. A gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, é republicanos e democratas. E em questões essenciais, a gente vê que eles defendem o mesmo programa, com a variação ali na pauta de costumes, né? A gente tem o imperialismo norte-americano mais extrema-direita, né, conservador, e a gente tem o imperialismo norte-americano com a face da Kamala Harris, que é uma vigarista igual, só que identitária, né, com aquela face mais liberal, né? Então, a gente não acredita que os países que pautam regras aí para Cuba, China, Rússia, né, porque quem mais acusa esses países de ditaduras é os Estados Unidos. O que existe nos Estados Unidos é uma ditadura completa, né? O que acontece é que esses países, Cuba, por exemplo, houve ali uma revolução que acabou com a ditadura brutal do Fulgêncio Batista. E desde então o país tem sido cercado economicamente aí por todos os países. E é uma ilha. É complicado, né? Então eles têm que tomar medidas excepcionais. A gente está de acordo com tudo que é feito. Na Venezuela, né, você citou, desde o início, quando as pesquisas começaram ali a colocar o González como vencedor, a gente como partido já pontuou de imediato. Isso aqui é um golpe de Estado em marcha. Porque o González, primeiro, na Venezuela ele não é tão conhecido assim. O currículo dele é um ex-operador da CIA, é um cara que sempre teve vínculos ali com os Estados Unidos, né? Quem apoia ele é a Maria Corina, que já foi processada e presa, inclusive, por várias tentativas de golpe de Estado. Eu acho, em boa medida, que o Maduro é até muito democrático, porque aqui aconteceu a operação do 8 de janeiro, o pessoal não fez nada, foi uma manifestação pacífica e tem um monte de gente presa. Lá na Venezuela, o partido da Maria Corina tentou inúmeros golpes de Estado e o pessoal estava concorrendo lá, né? Essa é a nossa posição. Mas ele não quis divulgar as atas, né? Mas vamos seguindo aqui e falar aqui de Sorocaba, depois se você quiser. Especificamente aqui, existem locais, né, em Sorocaba aos quais o jornalismo da Band recebe reclamações constantes, né? Por causa da falta de segurança. A região aqui da rodoviária, acho que o senhor conhece, né? Bairros ali como o Abiteto, Paineiras,
que são, né, mais relacionados ali aos pancadões. Agora, como é que o senhor pretende resolver esses problemas específicos da cidade se eleito? Com infraestrutura, com melhorias na educação, na saúde, dando acesso e trabalho para as pessoas, porque o problema da criminalidade e o problema da degeneração, né, a questão dos pancadões, é um problema social, né? Eu acredito que pode haver a repressão que tiver nos pancadões, eles não vão acabar. Eu acho que só vai aumentar a violência nesse caso, né? E também, como programa, a gente não defende que o Estado se meta em tudo. Se o pessoal está lá, é direito de manifestação deles ali. Mas, por exemplo, qual seria o canal que a pessoa poderia entrar em contato para, tá acontecendo tal coisa, preciso de ajuda? Como é que seria esse canal entre a prefeitura, né, e o munícipe nesse modelo que o senhor propõe? De imediato, a gente propõe os conselhos populares. Por que conselhos populares? Porque é uma organização de bairro que você consegue negociar, né? Você consegue ver o que está acontecendo, né? Porque a polícia muitas das vezes é chamada e não resolve o problema. Agora, se você tem ali efetivamente a população que sofre as consequências de várias questões, né, múltiplas, ela consegue dialogar, por exemplo, com o pessoal que faz os pancadões. Se você tem ali um diálogo popular, né, de povo para povo, eu acho que é uma questão que é resolvível. Candidato, o arcebispo de Sorocaba, o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endia Camini, durante essa sessão de entrevistas, a gente colheu algumas perguntas de alguns membros da sociedade sorocabana. E, entre eles, Dom Júlio Endia Camini, ele que é arcebispo metropolitano de Sorocaba, e a gente acompanha a pergunta a partir de agora. Na sequência, o senhor já responde. Eu sou o Dom Júlio Endia Camini, arcebispo de Sorocaba, e gostaria de fazer uma pergunta bastante ampla, mas muito, ao mesmo tempo, bastante concreta para os candidatos a prefeito de Sorocaba. Caros candidatos, qual é, no seu plano de governo, as ações e as políticas destinadas aos mais pobres do município de Sorocaba? Quais são as ações concretas que estão previstas no seu programa de governo para ajudar na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acolhedora para com os mais pobres e necessitados da nossa sociedade? Por favor. Bom, a gente vê que a população brasileira, isso não exclui Sorocaba, né, existe uma miséria completa. A gente tem ali vários moradores de rua, pessoas que trabalham e passam fome, né? É uma situação desastrosa, né, catastrófica. Um município do PCO procuraria possibilitar, né, moradia gratuita. A gente fomentaria os movimentos sociais, né, que procuram estabelecer moradia para a população que não tem abrigo, né, subsídios do município para alimentar a população mais desfavorecida. A gente sabe que tem comida para todo mundo, né? Precisa existir um investimento, precisa ser deslocado alguma força para realizar, né, a alimentação do povo, né? E o projeto de farmácia popular tem que ser expandido, né? Em geral, a proposta do partido, que é, por exemplo, na questão do transporte, nós defendemos que o transporte ele deve ser completamente gratuito, não a tarifa zero, ele deve ser gratuito. O brasileiro, acho que vocês devem concordar comigo nisso, é o povo que mais paga imposto no mundo, certo? A gente paga um imposto pra caramba, e esse imposto ele é arrecadado e é transferido para a União, que é extorquida por banqueiros. Isso não retorna em nada para a população brasileira. A gente tem que dar o calote na dívida pública e reverter todo esse dinheiro para a população, pô. Tem que oferecer transporte gratuito, tem que alimentar quem não está sendo alimentado, dar moradia para quem não tem abrigo, que são direitos fundamentais e básicos, que inclusive estão previstos na Constituição Federal. Mas dar o calote não seria um crime de responsabilidade fiscal aí? Eu acho que o crime de responsabilidade aqui é justamente a gente ter na Constituição a obrigação de pagar uma dívida que a gente já pagou 200 vezes. Né? A dívida pública ela é inconstitucional. A Auditoria Cidadã ela já procurou mostrar isso, com fatos, relatório, né? E, infelizmente, como é uma questão extra-município, os candidatos não denunciam o maior problema dos municípios, que o município está sufocado, ele não consegue orçamento para nada. Né? Então sim, eu acho que a gente tem que dar o calote sim, tem que fazer uma campanha pública, primeiramente auditar a dívida pública, mostrar para todo mundo o que está acontecendo, né? E resolver esse problema.
Caleb, no seu plano de governo, o senhor diz que as cidades brasileiras destruídas por décadas de política neoliberal necessitam de enormes mudanças. Quais seriam essas mudanças? E qual é a política econômica? Acho que o senhor falou um pouco sobre isso já, mas se eleito, deve adotar no seu governo aqui em Sorocaba? O neoliberalismo, ele destruiu as cidades, né? Uma forma da gente romper um pouco esse atraso é organizar um grande plano de obras públicas por toda a cidade, de forma geral, né? Não em um local somente. Porque com obras públicas, você gera muito emprego, você balança a economia, né? O trabalhador ali tendo emprego, ele vai consumir, ele vai comprar material de construção para construir a casa dele, ele vai comer, ele vai comprar alguma coisa, vai fomentar, né, o consumo, que é muito positivo para o crescimento econômico da cidade. Ao mesmo tempo, as obras públicas, elas vão modernizar Sorocaba. A gente vê que existem inúmeros problemas relacionados à infraestrutura, né? Que todo sorocabano sabe a experiência, né, do trânsito da cidade, né, porque é mal planejado e tudo mais, né? Esse é um plano para acabar um pouco com o abandono da cidade, né? Tem que ter um investimento grande, pesado em obras públicas e dar emprego para a população. Isso resolve vários outros problemas. Mas né? E os outros setores? O senhor investiria o dinheiro, né, em obras públicas, de modo geral, né? Não sei quais seriam essas obras públicas, se o senhor quiser pode falar um pouquinho sobre isso, mas e as outras empresas, e os outros comércios? Como é que seria essa relação com essas outras empresas? Bom, interessante você tocar no assunto de comércio, porque a gente tem um planejamento, né? A gente tem a gente tem um plano para os comerciantes. Nós somos favoráveis que o município ele dê rede de créditos aí para os pequenos empreendedores, né? A gente tem que dar a condição desse pessoal trabalhar, né? O pessoal tá falando muito ultimamente da questão do controle de ambulantes, né? Ou seja, né, o Estado ele cria uma condição desfavorável, joga a população na miséria, aí o pessoal vai tentar ganhar o pão dele na rua e o pessoal quer reprimir com a polícia, né? Quer tirar o cara ali de ganhar o pão dele. Então o que a gente pensa sobre isso? A gente tem que gerar emprego através das obras públicas e dar crédito para os pequenos empreendedores. Finalmente é isso que vai movimentar a economia da cidade, né? Criando condições inclusive para investimento na saúde, na educação, etc. Mas as empresas grandes, elas não estariam nesse plano, então? As maiores empresas? A gente não tem... A gente tem as grandes empresas que elas não... Elas servem para enriquecer aí os grandes empresários, né? A gente tem um problema de desemprego, a gente vê que elas não são capazes de resolver esse problema do desemprego, né? Elas dão lucros exorbitantes, são empresas de fora do Brasil, né? Logicamente, não vamos ter nenhuma política contra essas grandes empresas, né? Mas oferecer ali uma oportunidade para os pequenos empreendedores, né? E dar emprego de fato com intervenção estatal ali, né? As obras públicas ela tem que ser feita com dinheiro do Estado. Candidato, no seu plano de governo também o senhor afirma que, abre aspas, não faz parte de nosso programa governar com a Câmara de Vereadores composta de mafiosos e bandidos. Fecha aspas. Como governar sem a Câmara de Vereadores? Como conseguir a aprovação de leis e de projetos importantes sem o apoio do Legislativo? Bom, utilizando aqui como comparação, né, efeito de comparação, vou usar o exemplo do Lula. O Partido da Causa Operária, o PCO, nós nos dedicamos a apoiar o presidente Lula nas últimas eleições. Porque a gente acredita que, mesmo que de forma menos intensa, é uma melhora aí para a classe trabalhadora. No entanto, a gente vê que ele está cercado ali por um Congresso que vota contra tudo que o governo aprova, ou tenta aprovar, né? Em âmbito municipal, é a mesma questão. Você já pensou um candidato do PCO propondo... Né? Aí você chega lá na Câmara de Vereadores e está lá PSDB, MDB, todos esses partidos. É impossível você governar dessa forma. Primeiro que essas pessoas elas são eleitas aí com dinheiro público e sem nenhuma representação popular. É simplesmente jogar 10 milhões ali e elege um monte de gente. Né? A gente tem essa denúncia de que as eleições é um jogo de cartas marcadas. Né? Quem consegue eleger alguém é com dinheiro. Então a Câmara, você tem ali um monte de burocrata que tem como único e exclusivamente objetivo o lucro, né? Objetivos particulares e não o bem público, né? Conselhos populares é muito mais democrático. Você, em vez de colocar um candidato para governar a cidade, você traz a cidade, o povo, a classe trabalhadora para governar, né? Tendo um representante popular. Candidato, mas isso não é ir contra com o mesmo modelo que pode eleger o senhor nessa eleição?
eles estão passando por um processo eleitoral e quando você fala sobre isso, parece que o senhor está indo contra esse processo. Não, nós acreditamos que esse processo não é democrático mesmo. Essa é a nossa posição. Mas é o mesmo processo que pode chegar a te eleger, não é? Não é meio contraditório isso? Você ir contra, mas é o mesmo processo que o senhor está passando? Eu não acho ele tão contraditório. Porque de todos os partidos que estão disputando aqui em Sorocaba, o único que não recebeu um centavo sou eu. Né? O que adianta colocar um candidato e você não dá nenhum dinheiro para ele? Né? Você não tem o mesmo tempo de espaço nas outras imprensas. Né? Eu reitero aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui denunciando isso, mas a gente sabe que não é bem assim. Né? As outras emissoras nem me procuraram. Né? O pessoal me deu 60 segundos ali para falar. A gente não está contando aqui com fundo eleitoral. A gente, enquanto todos os candidatos estão moendo dinheiro público aí em campanha, a gente está fazendo arrecadação militante. Né? Eu não sei, não é democrático, né? Muito pelo contrário. Aí você tem as pesquisas, né? Que é um instrumento aí de manipulação das eleições. Você tem o processo eleitoral, que em si não é auditável, né? Apesar da... muita gente confunde, né? O PCO é um partido de esquerda, mas a gente não acha que o sistema eleitoral no Brasil é o mais democrático. Inclusive, né, vocês citaram aqui a Venezuela tem um processo auditável. O processo eleitoral na Venezuela é muito mais democrático que o Brasil. Né? Você tem ali o acesso digital e o papelzinho para conferir. É totalmente auditável. Aqui no Brasil nem isso a gente tem. Né? Então eu reitero aqui que a gente acha que as eleições é um espaço antidemocrático. Né? A gente utiliza as eleições para colocar a boca no trombone, né? E denunciar tudo aquilo que a gente vê de perto no dia a dia. Tá certo, agora são 6 horas mais 52 minutos, falta um pouco mais de 4 minutos e meio para o término do nosso bate-papo. Sorocaba ainda tem alguns problemas quando o assunto é atendimento na saúde, falta de medicamentos nas UBSs, muitas vezes falta de insumos nas unidades. Qual a sua principal proposta? E aí, em termos realmente de proposta para reduzir alguns problemas que nós temos na área da saúde ainda em Sorocaba? Nós vemos que na saúde, assim como todo o resto, está completamente abandonado. Né? A gente não tem médico suficiente para atender a demanda da população. Né? E justamente porque o processo de formação de médicos no Brasil é antidemocrático também. Né? Para você fazer uma faculdade, ou você tem que passar 10 horas estudando, né? Ou seja, só filho de pessoa de classe média alta vai conseguir, ou você tem que pagar 10, 15 mil reais por mês para estar numa universidade. Né? Então, isso impossibilita um pouco a formação de médicos, a gente tem esse problema. A gente tem os outros funcionários, enfermeiros, que são mal pagos, e a gente tem um sucateamento do SUS, que é a instituição pública que procura atender a população mais pobre. Né? Nós temos como proposta a estatização do SUS, já estatal, né? Mas a reestatização do que foi privatizado e o fim das organizações sociais, que é a infiltração do setor privado na saúde. Né? Ou seja, você tem aquele mesmo processo de sempre. Você sucateia alguma coisa, dá espaço para o empresário lucrar com aquilo. Né? Então somos favoráveis à estatização do SUS. Essa proposta ela serve, né, para a gente conseguir centralizar e organizar e colocar, né, a saúde na mão ali da comunidade do hospital, né, enfermeiros, médicos e as pessoas que são atendidas. Mas aqui eu quero enfatizar, né, o problema aqui é dinheiro. Você não tem nenhum dinheiro destinado à saúde. O que eles apresentam, não sei quantos % é dedicado à saúde, à educação. Vamos supor, né? 25% do orçamento, me falaram esses dias, é destinado à educação. Mas esses 25% é referente à miséria que retorna do tanto que a gente manda de impostos para a União. Ou seja, é uma quantia ínfima. Precisa aqui denunciar a dívida pública e retomar esse dinheiro. Sem isso, a gente não vai ter nenhuma melhoria na saúde, na educação e nada. Caleb, eu vou te fazer uma pergunta agora, ainda voltada a essa questão, até para a gente poder já fechar esse bate-papo. Primeiro, qual é o teu ramo de atividade hoje? Com o que você trabalha hoje? Bom, eu trabalho como militante profissional no partido. Tá. Né? Eu faço parte da loja do partido, eu escrevo matérias para o jornal Diário da Causa Operária, né? E faço o trabalho interno. Hoje eu faço parte do comitê de mobilização do PCO. A minha formação é em História, atualmente eu estou cursando Física. Tá. E por que você demorou tanto para lançar sua candidatura a prefeito de Sorocaba? Você lançou aos 49 do segundo tempo, no último momento que poderia ser lançada a sua candidatura. E depois de muita cena, hein? Porque até no primeira rodada de entrevistas a gente procurou, mas não tinha, né, ainda a sua candidatura.
Tá aí mais um fator antidemocrático das nossas queridas e adoráveis eleições. Né? Para você lançar um candidato, não sei se todo mundo sabe, tem acesso a essa informação, você tem que dispor ali de 30 documentos diferentes. A ficha criminal de todos os militantes do PCO que foram candidatos foi vista e revista 4 ou 5 vezes. Imagina, eu tenho 21 anos. Nunca tive envolvimento com nada. E mesmo assim é toda uma burocracia. O que os partidos fazem? Eles contratam uma equipe jurídica, uma equipe administrativa para você resolver todos os problemas, né? E eles têm muito dinheiro para fazer isso. O PCO fez de uma forma militante, né? Teve companheiros aí que viraram noites aí lançando candidaturas. É a eleição que a gente mais lançou candidatura na história, cerca de 200 candidatos, né, em mais de 50 municípios. É uma eleição histórica para o partido, a gente está pontuando mais que os partidos de extrema esquerda, né? E a demora foi justamente por isso, uma questão técnica, né, um trabalho militante. O senhor tem 35 segundos agora para suas considerações finais. Bom, os 30 segundos eu vou dedicar aqui à Palestina. O PCO, ao contrário dos outros partidos, não vai ignorar o que está acontecendo na Palestina por conta das eleições. Né? A gente tem ali um genocídio em céu aberto, né? Já são 50 mil civis bombardeados e constantemente bombardeados até o dia de hoje, né? E 17 mil são crianças. Então, a gente vai continuar uma campanha intensa em defesa da Palestina, denunciando. Inclusive, nós apoiamos enfaticamente a resistência armada da Palestina. Tá certo. Finalizando, então, esse tempo com o candidato Caleb Henrique, do PCO, dando espaço democraticamente a todos os candidatos, todas as pessoas que se candidataram à Prefeitura de Sorocaba nas eleições 2024. Foram, pelo menos, 10 entrevistas no início, quando ainda eram pré-candidatos, depois 10 entrevistas quando foram registradas as candidaturas e nesta segunda rodada, aí as 4 entrevistas só com os candidatos de Sorocaba. Nós já temos data marcada também para um possível segundo turno, entrevistas com os candidatos que possivelmente cheguem ao segundo turno aqui na cidade de Sorocaba. E a gente, obviamente, deixa agora para você, eleitor, a responsabilidade de escolher aquele que te agradou mais, que te convenceu com as propostas e com tudo aquilo que foi dito aqui durante esse último mês de entrevistas com candidatos a prefeito em Sorocaba. Rapidamente, intervalo comercial, a gente volta com muito mais informação aqui no Jornal da Band. Lembrando sempre, as eleições no Jornal da Band têm oferecimento de FACOP, pós-graduação em odontologia, triagem de pacientes de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @FACOP Sorocaba.